Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. É o canal que traz as criptograças contra o sistema religioso. E nós, no século 21, temos o compromisso de mostrar o Evangelho para as pessoas que nós amamos, para tirar as pessoas dessa prisão, tirar essas pessoas desses currais, tirar essas pessoas das sinagogas, para que as pessoas sejam libertas pelo poder do Evangelho. Queridos, e hoje nós iremos mostrar a questão da lei. O sistema religioso, o que ele fez? Ele pegou a lei, assim eu vou falar nas minhas palavras, e pegou as partes que eles interessam, como dízimo, por exemplo, né? E falou assim, isso aqui a gente fica, isso aqui a gente não fica, isso aqui a gente não fica, e o caminhão passou ali na rua, tá? E hoje nós vemos isso aí. Eles pegou os cerimoniais, pegou tudo aquilo que prende as pessoas, aquilo que traz as pessoas cativas. Só que, quando nós analisamos a Bíblia, a graça, o Evangelho, nós vamos descobrir algumas coisas que eu vou deixar aqui para você meditar aí. Você que é liberto, meu querido, você apenas recebe vamos dizer assim, um fortificante a mais. Você recebe simplesmente um combustível a mais, uma força a mais, um conhecimento a mais, para você ir levando essa graça. E as pessoas que é do sistema, existem dois tipos de pessoas: aquelas que têm um véu religioso, essas pessoas verem azul e fala que é verde, vê preto e fala que é branco, vê branco e fala que é cor de rosa. Mas tem as pessoas que são libertas, e são milhões de pessoas. Depois você pode pesquisar. Milhões de pessoas estão indo para Cristo e deixando esse sistema podre, esse sistema que veio para roubar, matar e destruir. Concernente à lei, preste atenção, veja o que o Evangelho nos revela. Vou ler, precisa comentar bem pouquinho, só dar ênfase e mais nada. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Existem dois tipos de interpretação. O sistema religioso, ele manipula esse versículo, mas existe um sistema que dizem andar segundo a lei. Tem uma parte do sistema que fala, não, a lei, nós temos que usar a lei. Aí eles pegam fim aqui, não de término, eles pegam fim de finalidade. Meu irmão, pode colocar qualquer interpretação que você quiser em cima desse versículo aí, porque fim de término nós sabemos, Jesus pôs o fim, pronto, acabou. Agora finalidade, porque a finalidade da lei é Cristo, pronto, Cristo veio ou não veio? Cristo já cumpriu a finalidade. Tchau lei, tchau, bye, estou em graça, bye. Então, primeiro, fim da lei é Cristo. A única coisa que a parte do sistema maior não se enxerga aí, que o fim da lei é o fim do dízimo, é o fim de batismos em águas, é o fim de liturgias, como coisas tiradas da Páscoa, que é Páscoa, não sabe se é Páscoa, se é petisco, se é a bagunça que eles fazem. E tudo mais, aquilo que era sombra, as liturgias, os preceitos, tá? Tudo isso, os cerimoniais, todos os cerimoniais foram abolidos, meu querido. Eles não enxergam isso, só quem está sem o óculos da religião. Vamos para mais um versículo, vamos lá, nós vamos ler aqui Efésios, vamos achar o Efésios aqui, Efésios capítulo 2, olha para você ver como, quando a gente começa a enxergar o Evangelho, como que é top. Na sua carne, ou seja, Jesus na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Jesus fez ou desfez? A Bíblia diz que desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Vou ler de novo.
Na sua carne, Jesus, desceis a inimizade. Olha só, isso que as igrejas trazem para hoje, meu querido, que na época e até hoje, traz inimizades. Poderia citar os motivos e os porquês, mas estão tão evidentes que não tem necessidade. Na sua carne desceis a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Jesus desfez isso, que consistia em ordenanças. Mas Jesus fez para criar em si mesmo, em Cristo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Pronto, acabou. Judeus e gentios hoje estão livres da lei dos mandamentos. Hoje, as leis de Deus estão em nosso coração. Somos conduzidos por essas leis que estão em nossa mente, em nosso coração, e não em homens. Homem falando, tem que ser assim, tem que ser assado, é assim, você vai ser disciplinado, você vai para o quinto dos infernos, você fica aqui, ou você me obedece, ou eu te amaldiçoo. Meu irmão, olha aí, vamos para mais um texto, mais um versículo, vamos aqui ler, eu estou lendo aleatório, tá? Aleatório, 2 aos Coríntios, vamos aqui, 2 aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 3, e o versículo 13, e nós vamos ler o 14 também, diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Era transitório. Chegou o fim. Por que chegou o fim? Todas aquelas liturgias, aqueles preceitos da lei, porque era transitório. Olha o versículo 14 que eles fogem. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, foi por Cristo, a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolido, mas até hoje é Paulo falando, tem que respeitar isso aqui, até hoje, lá no primeiro século, o povo estava vivendo assim. Agora eu digo o seguinte, eu agora, que até hoje, aí já eu, não é Paulo, até hoje este véu está por levantar, tá bom? No entendimento das pessoas. Olha, até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Exatamente, é dízimo, é isso, é oferta, é somebody love, é isso, é a viúva, é não sei o que, tudo para enganar as pessoas. Meu Deus do céu, tudo isso que foi por Cristo abolido, está claríssimo. E agora para terminar, e para você ver como que é grave, é muito grave, isso não é brincadeira, é coisa gravíssima. Gálatas, capítulo 2, versículo 21, diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para as ditas igrejas, Cristo morreu em vão, meu querido. Não só morreu em vão, como está morto até hoje, que eles fazem coisas em memória de Cristo. Você sabe disso, hein? Vamos fazer em memória de Cristo, então Cristo está morto. E não só está morto, como morreu em vão. Porque Paulo está dizendo, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando Jesus de Nazaré batizou e alguém não queria batizar ele, que é o João Batista, está falando, não vou batizar a ti, porque eu que dependo de ser batizado. O que Cristo falou para ele? O que Jesus falou para ele? Convém que eu seja batizado para cumprir a justiça, porque naquele tempo, até o ano 70, a justiça provinha da lei, meu irmão. Através da lei, tinha que batizar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Mas da cruz, foi se pregando, foi destronando a lei, foi desfazendo, até chegar no ano 70, com o templo caiu, aí sim, aí 100%, sentido espiritual, sentido físico, qualquer sentido, a graça foi implantada. E esse versículo já tinha força depois da cruz, antes do ano 70, muito mais depois do ano 70. Olha só, não aniquila a graça de Deus, não aniquila, porque essas pessoas aniquilam a graça de Deus, que a salvação já não é pela graça, a salvação é pela obedecer esses tão gulosos,
tá? Porque se a justiça provém da lei, meu irmão, isso é que Cristo morreu em vão. Então, Jesus batizou por causa da justiça, não é? Beleza, porque ele estava cumprindo a lei. Agora, se eu batizo, se eu continuo batizando hoje, então continua a justiça provém da lei. Então, Cristo morreu em vão. É simples, é muito simples. Fica todos na graça, na paz. Obrigado, povo da graça. Você que é da graça, estude o Evangelho. Se você for um escolhido, você vai ser liberto e vai viver o reino de Deus. Se você não for, meu querido, aí já não é comigo. Você vai simplesmente, meu amado, ver, ouvir e não enxergar e não entender. Infelizmente, é a própria e a pura realidade. Fui.